Muito bem. Vamos refletir um pouco. Hoje nós vamos ter ceia do Senhor. E é interessante, Jesus Cristo deixou para a sua igreja duas ordenanças. Quais foram? Ceia e o batismo. Isso mesmo, ceia e o batismo. Estou muito feliz, né? Esse ano de pandemia nós vamos ter um número bom de batismos muito em breve aqui na igreja. Nós temos alguns candidatos aqui presentes, né? Doutor Rodrigo, a Clarinha, acho que está aqui é só, mas nós vamos ter acho que 14 ou 15 batismos aí. E eu acho que a gente tem que pensar sempre sobre a ceia de uma forma muito particular, ter um olhar para ela bem próprio, né? A ceia, ela é tão importante na vida da igreja que, inclusive, o discernimento e o olhar sobre a ceia difere muito entre as igrejas, né? A igreja católica acredita no conceito que ela tem participar da ceia do Senhor traz uma bênção sobre a vida do participante, né? Tem uma graça de Deus quando ele recebe a hóstia e o cálice, né? Nós, a igreja reformada, de uma forma geral, não crê dessa forma, né? A gente vai discutir um pouquinho hoje à noite sobre isso. Outra diferença é que a forma, o que o elemento representa para cada uma das igrejas, também tem um discernimento diferente. Como falamos, a Igreja Católica acredita também na transubstanciação, ou seja, aquela hóstia, aquele cálice, na realidade, são o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Está ali, transubstanciado ali, naqueles elementos, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. A igreja luterana, mais a igreja anglicana, pensam quase igual, mas um pouquinho diferente, que é a consubstanciação. Ou seja, o pão é pão, o vinho ou o suco de uva é vinho e suco de uva, só que na hora que a pessoa põe na boca, ele transforma em corpo de Cristo e sangue de Cristo. São formas diferentes da nossa de pensarmos sobre a ceia do Senhor, respeitando sempre muito estes que assim entendem. Mas eu queria que a gente refletisse sobre como enxergamos a ceia do Senhor. O texto que nos ajuda, é o texto que normalmente a gente lê para fazer a ceia do Senhor, é o texto de Paulo à igreja de Corinto, no 1 Coríntios capítulo 11. Esse capítulo é muito interessante, eu convido você em casa a lê-lo de forma global, todo o capítulo, e Paulo está exortando a igreja. Na realidade, 1 Corinto é a segunda carta de Corinto, e a segunda carta de Corinto é a terceira. Ué, cadê a primeira? Né? Se você descobrir, você vai ficar rico, porque essa primeira carta se perdeu, e aí a gente tem em nossas mãos a segunda, que ficou com o nome de primeira, e a terceira, que tem o nome de segunda. Então, na primeira carta foi falado algumas coisas, e Paulo, ele recebe, e nessa troca de cartas, Paulo então fica sabendo que tem um problema na igreja. E ele manda uma carta exortando a igreja na maneira certa de orientar. Vocês já viram pai quando quer chamar a atenção do filho, principalmente quando ele é um pouco mais velho, ele fala assim, meu filho, você nisso aí está fazendo muito bem, você está certo em fazer assim, mas sempre tem o mas, né? Mas, aí que você vai dizer, lascou, né? Mas, e é isso que Paulo faz, ele começa o capítulo 11 elogiando a igreja de Corinto por uma forma de agir, e depois ele fala assim, mas nisso que eu vou falar com vocês, eu não posso elogiar vocês não, vocês estão celebrando a ceia do Senhor de forma errada, e eu vou dar instrução para vocês agora, como que a igreja de Jesus Cristo deve celebrar a ceia do Senhor. É nesse contexto que a gente deve ler esse texto. Ele diz o seguinte,
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso, o quê? Em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Repete 2 vezes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Como é que a gente então, meus irmãos, cremos que a ceia do Senhor deve ser celebrada como um memorial? Por que a gente crê nisso? Porque o texto bíblico nos ensina que devemos fazer desta forma. A gente deve fazer a ceia, celebrar a ceia, como trazendo algo à nossa memória sobre o valor que aquele símbolo que está representado no pão e no suco de uva, ou no vinho, representam para as nossas vidas. Já parou para pensar qual foi o preço necessário ser pago para sermos o que somos? Já parou para pensar na ceia sobre essa perspectiva? Será que quando você celebra a ceia do Senhor, traz à sua mente as implicações para as nossas vidas, como devemos ser, viver, agir, pensar? Quais são as implicações que a ceia traz sobre a nossa vida para com o relacionamento com o irmão que está ao seu lado aí, próximo de você? Quais são as implicações para com aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? E, efetivamente, quais são as implicações da expectativa de que Jesus Cristo há de voltar? Por isso eu convido hoje o irmão, a irmã, a termos um olhar diferenciado de vários ângulos para que possamos entender melhor a celebração da ceia do Senhor. Eu falo que olhar um objeto por apenas um ângulo impossibilita da gente entender o objeto de forma plena. Aqui tem uma caneca, motivo de várias discórdia, né? Porque só tem essa e todo mundo me pede essa caneca. O Gustavo foi um que me pediu assim, tem não. O que vocês estão vendo aqui? A logomarca da igreja, não é? Só que eu daqui, eu estou vendo a logomarca? Não. Eu estou vendo, sabe o quê? O texto bíblico de Hebreus 6:10. É a mesma caneca, só que vocês estão olhando por um ângulo e eu estou olhando por outro ângulo. Eu queria convidar os irmãos a termos um olhar por diversos ângulos em relação à ceia do Senhor. O primeiro olhar que eu gostaria que a gente refletisse é como se fosse um olhar para trás. Não virando a cabeça para olhar para trás, mas um olhar para trás no sentido da gente olhar para o passado. O que aconteceu para que pudéssemos juntos como igreja estar celebrando este momento? Será que nós temos em nossa mente de forma clara, enxergamos de forma bem nítida o preço que foi necessário ser pago para que estivéssemos aqui? Qual o preço que Jesus Cristo necessitou pagar na cruz do Calvário para que eu e você estivéssemos aqui? Será que a gente olha para trás? Eu tenho muito medo, meus irmãos, eu tenho 53 anos de vida, tive o privilégio de nascer num lar cristão, frequento a igreja desde, sei lá, acho que desde 15 dias de vida, porque na época não tinha muito esse negócio de muito resguardo, nada, a gente ia cedo, a gente ia para a igreja,
E eu tenho muito medo da gente cair na armadilha da vida, da ceia ser algo sem significado. A ceia se tornar algo como algo rotineiro. A ceia perder o sentido do que efetivamente ela é. Esse olhar para trás que eu convido os irmãos a fazer, esse olhar para o passado, é entendermos que Jesus Cristo, o próprio Deus, esvaziou da sua divindade, sendo encontrado na forma humana. Como forma humana, ele foi servo, e como servo ele teve morte, e morte de cruz. Que naquele sacrifício, na cruz do Calvário, quando ele se percebeu distante do Pai, ele estava distante, porque quando ele perguntou, Deus meu, por que me abandonaste? Ele de fato estava abandonado pelo Pai, porque ele estava carregando sobre si o meu e o seu pecado. Será que a gente tem dimensão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que pudéssemos aqui estar celebrando como família de Deus esta ceia do Senhor? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, ele faz uma afirmação que deve ser um memorial para nós em relação à ceia do Senhor. Ele fala assim, e ele aqui é quem, gente? Jesus Cristo. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo, o que, meus queridos? Os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha só, aquele que não tinha pecado se fez pecado em função de mim e de você. Será que quando a gente celebra a ceia, a gente tem esse olhar para trás? No passado? Esse é o primeiro olhar que eu queria convidar os irmãos a fazerem. Mas existe um segundo ângulo para a gente enxergar a questão da ceia, como nós damos o exemplo da caneca. O segundo olhar, eu gostaria que o irmão também olhasse para si mesmo. O texto bíblico nos diz que examine-se cada um, o quê? A si mesmo. Convidando, não tem momento mais propício na vida do cristão a um autoexame do que o momento da ceia. Só que eu afirmo com convicção que a coisa que menos queremos fazer em nossas vidas é um autoexame sincero, verdadeiro diante de Deus. Porque a gente não quer mexer no que está errado em nossas vidas. A gente quer fingir que está tudo certo, tudo bem, e a gente sabe que não está. Olhar para dentro de nós, na perspectiva de entender aquilo que tem dentro de nós, que desagrada a Deus, não é um movimento bom de se fazer. Mas nós temos que entender que este exercício, esta ação, traz saúde espiritual, emocional e mental para aqueles que o fazem verdadeiramente. O salmista, a certa altura da sua vida, num dos salmos mais belos que nós temos, o Salmo 139, faz a seguinte afirmação: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Querida irmã, você já parou para pensar que você pode fazer também essa oração que está no Salmo? Sonda-me, ó Deus. Tipo assim, Pai, o que eu estou fazendo que não agrada o Senhor? Quais são os pensamentos que eu tenho que não estão de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida? Quais são as palavras que estão saindo da minha boca que não condizem com ser teu filho,
Ô pai, eu não dou conta de sair disso sozinho. Me ajuda. Me ajuda. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Como Ele tem me ajudado. Sonda-me, ó Deus. A gente precisa regularmente parar um tempo para olhar para dentro dos nossos corações e ver se precisa de uma faxina. Porque tem momentos que a gente precisa tirar umas coisas velhas que estão dentro de nossas vidas. O primeiro olhar, então, é para trás no sentido de olharmos para o passado. O segundo olhar é um olhar para dentro, para uma autorreflexão, um autoexame. E o terceiro olhar? O terceiro olhar, eu queria que você fizesse olhando para o lado. Dá uma olhadinha para o lado aí, né? Pois é aí, ó. Ó o Agnaldo olhando todo apaixonado para a Luciana. Ei, Luciana. Homem apaixonado, hein? Ele olhou assim, com a carinha. Pois é. Mas não era esse olhar que eu queria não, viu? Muito bem. Meus irmãos, esse olhar para o lado, onde você viu alguém da nossa igreja, né? Você já olhou para esse olhar para o lado, entendendo que as pessoas que estão aqui dentro fazem parte da mesma família espiritual que você? Esse olhar para o lado dá o discernimento para você que em Cristo Jesus existe um compromisso, uma responsabilidade entre os irmãos que estão aqui dentro? Queridos, eu quero falar aqui com muita tranquilidade que isso não quer dizer que nós não podemos ter mais relacionamento com uma pessoa do que com outra. Nossa comunidade hoje tem cerca de 260 pessoas. E é impossível 260 pessoas conviverem dioturnamente sempre, né? É natural, alguns moram mais perto, por questão de idade, né? Por questão de trabalho, muitas vezes. Nós temos algumas pessoas aqui que trabalham junto e acaba vendo a pessoa, né? O Jimmy trabalha com a Andréia, deve ver a Andréia de segunda a sexta, né, Andréia? Para azar seu, né? E outros trabalham juntos aí também. E acaba que é natural a gente ter um relacionamento maior com uma outra pessoa. E muitas vezes eu ouço, enquanto pastor, a reclamação: pastor, tem panela na igreja. E eu falo assim: ótimo, que legal, tem panela. Agora, se a panela que você faz parte, tem tampa, está errado. Sabe aquela panela que você põe tampa, que se ninguém sai, ninguém entra? Isso traz doença para a vida da igreja. Traz discórdia, traz um sentimento de rejeição pelo outro, que é terrível ser experimentado. Você não tem problema de ter relacionamento com alguma pessoa mais do que com outra, mas seja uma panela aberta, disposta a receber o outro. Querido, quando eu convido você a olhar para o lado, você tem que entender quando esse que você está enxergando do seu lado, ao seu redor aqui, ele faz parte da mesma família em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que essa pessoa que está aqui vai viver a eternidade com você no céu? Vai que você não relaciona bem com ela e seu lote lá no céu cai do lado dela. Já pensou? Muito bem. Jesus Cristo falou algo sobre isso muito relevante. Lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, ele faz uma afirmação, dentre as diversas que ele faz em João. João é o evangelho que traz mais discursos de Jesus expostos. Ele fala assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, quer dizer, em consequência em função desse amor que devemos experimentar aqui enquanto igreja de Jesus Cristo, todos, o que, meus irmãos? Saberão que vocês são meus discípulos. Como é que é uma forma, então, que eu falo para outro que eu sou discípulo de Jesus Cristo? A partir do nosso relacionamento enquanto igreja de Jesus Cristo. Se vocês me amarem, se vocês amarem uns aos outros. Querido, qual
quando você olha para o lado, qual o nível de amor que você tem pelo outro? Qual é a sua primeira reação àqueles que chegam a esta igreja? É de aceitação? É de acolhimento? É de inclusão? Ou é de rejeição? Ou é de levantar muro? Aquele sujeito é esquisito. Aquele sujeito não sei o que é lá. Aquele sujeito não sei o que é lá. Como é que é? Será que nós vivemos uma representação do que Jesus mandou? Ou nós levantamos muros, colocamos tampas em nossas panelas e vivemos um fingimento que somos representação do reino de Deus, enquanto de fato não somos, porque não agimos da forma que deve ser aquele que é regido pelo reino de Deus. Queridos, eu queria que vocês entendessem a dimensão. A carta de Paulo para Corinto, para orientar a igreja em relação à ceia do Senhor, tem muito a ver com o que eu estou falando com os irmãos. Tanto é que no capítulo 11, onde nós lemos lá no início, como é que se deve celebrar a ceia do Senhor, ele fala o seguinte, no versículo 17 do capítulo 11, onde ele começa a exortar a igreja sobre a forma errada que eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Entretanto, nisto que eu vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Querido, se Paulo estivesse escrevendo uma carta para PIB de Poços de Caldas, qual seria o teor desta carta em relação à unidade que deve haver entre nós? Ao amor, ao respeito, à inclusão, à comunhão que deve haver entre aqueles que falam que fazem parte da mesma família em Cristo Jesus. Qual é o olhar que você tem sobre o outro? Devemos ter então esses olhares. Um olhar para o passado, entendendo que o preço para que estivéssemos aqui foi extremamente alto a ser pago. Um olhar para dentro de nós, para entendermos que precisamos depender a cada dia da graça e da misericórdia de Deus na caminhada cristã. Um olhar para o que está ao nosso lado, entendendo que essa pessoa que está ao seu lado, esta família, esses membros aqui da igreja, é a representação do cuidado de Deus para com a sua vida. E você deve amar e incluir essa pessoa na sua história. O quarto olhar, meus queridos, é um olhar para longe, para os que não estão aqui. Eu queria fazer uma pergunta que ela pode, talvez, criar um certo embaraço, mas eu acho que a palavra de Deus tem essa capacidade mesmo de nos trazer um certo nível de constrangimento. Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você olhou para o que está longe? Porque o texto nos diz que toda vez que a gente come, bebe a ceia do Senhor, nós estamos fazendo o quê? Anunciando. Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus? Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa que ainda não conhece a Jesus Cristo, para que Deus lhe desse a oportunidade para falar do amor de Deus? Qual foi? Querido, se você não tem esse olhar para longe, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, alguma coisa está errada. Porque Jesus Cristo histórico não está mais presente entre nós. Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Mas Ele deixou como seu representante aqui na terra, eu e você. É nossa responsabilidade de anunciarmos que existe uma esperança e ela está em Cristo Jesus. Não é dos missionários. Os missionários falam para aqueles que estão distantes, né, Lucinéia? Olha só o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de quê, meus irmãos? De reconciliação. Ele nos confiou, nós, a Igreja de Jesus Cristo, a mensagem de reconciliação. Portanto, em função disso, já que Ele nos confiou a mensagem de reconciliação, somos o quê? Embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Querido, qual o seu olhar para o que está longe? Qual o seu olhar para aquele vizinho seu, colega de serviço, colega de faculdade, seu parente, seu amigo da infância? As pessoas precisam ser alcançadas. E essas pessoas que estão ao seu redor, a responsabilidade é sua. Ah, pastor, outro dia, eu falando acerca disso, uma pessoa falou assim, pastor, mas eu não sei fazer isso. Aí eu falei assim, você vai aprender. Você vai me dar um curso? Não, você vai fazer. A gente aprende fazendo. Como é que é? Já pensou fazer um curso para andar de bicicleta? Né? Passar um vídeo de 2 horas, né? A questão da física, para, né? A força que tem que aplicar no pedal. Funciona. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Caindo. Eu falo que quando a gente vai evangelizar a primeira vez, a pessoa faz uma pergunta, você fica olhando assim, meu pai bendito, eu não sei a resposta. Tem a mínima noção. Aí você vai entender, você fala assim, eu estou passando vergonha, né? Aí você vai falar assim, eu vou pesquisar. Tem humildade. A próxima vez, essa vergonha, você vai passar outra. Essa você não passa mais. É assim, meus irmãos. É falando do amor de Deus. E eu falo que tem gente que tem um conceito extremamente errado, que falar de Jesus é um tratado teológico. Não é nada disso. Falar de Jesus para o outro é falar o que aconteceu na sua vida. É só isso. Olha, eu não tinha alegria na minha vida, hoje eu tenho. Eu não tinha esperança, hoje eu tenho. Como é que aconteceu isso direito? Eu não sei, mas eu sei que foi a partir do momento que eu confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é evangelismo, meu querido. Você não precisa saber a soteriologia de trás para frente, de frente para trás. Fale o que Deus falou, fez no seu coração. É só isso. Se você quiser uma ajuda, eu quero caminhar com você. Ore pela vida dessa pessoa, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 16, que quem convence um homem do pecado, é o quê? Quem convence o homem é quem? É o Espírito Santo. A gente é só o quê? Instrumento de Deus, instrumento de justiça de Deus. Então, queridos, faça a sua parte. Ore pela vida da pessoa, fale do amor de Deus. Né? A gente tem Bíblia, a gente tem material aqui, se precisar a gente entrega para você, a gente faz o que tiver ao nosso alcance, mas faça a sua parte. Tem um olhar para longe, um olhar para trás, para entendermos o que aconteceu para que estivéssemos aqui. Um olhar para dentro, para entendermos como está o nosso coração. Um olhar para o lado, para compreendermos qual a relação que nos une enquanto família de Deus. Um olhar para longe, para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça misericordiosa de Deus. Mas devemos também, queridos, olhar para cima. Porque tão certo como eu existo, Jesus Cristo há de voltar. E nessa pandemia, uma das perguntas que eu mais ouvi foi, pastor,
Essa pandemia eu só acho que é sinal do fim dos tempos. Eu falei, eu não sei. Mas como é que o senhor não sabe? Eu não sabendo. Porque a peste negra, o pessoal falou que era. Falaram que Hitler era o anticristo. Falaram que Mussolini. Depois falaram que... Já um punhado de gente. Tem gente até viva aí que falaram, não vou nem falar. Os caboclos falaram que era um anticristo, que é isso, que é aquilo. Eu não sei. Jesus Cristo falou assim, nem eu sei, só o Pai sabe. Eu vou saber, vou dar o palpite, gente. É ruim dar essa manota. Eu sei de uma coisa. Jesus Cristo vai voltar. E muitas vezes esse discurso sobre essa expectativa da instauração definitiva do reino de Deus entre nós com a volta de Jesus Cristo, ela perde sentido em nossas vidas. E a ceia do Senhor é um momento para que a gente possa falar com sinceridade no nosso coração. Maranata, vem Jesus. Senhor, eu quando descobri o significado de Maranata, né? Namorava com a Luciana, assim, Maranata, mas espera eu casar. Né, amor? Já passaram 31 anos. A gente acha que muitas vezes o casar, ela deu uma sorte danada, né? Olha lá a cara dela. Essa cara dela que me derruba, né, gente? Mas esse negócio da gente achar que o casar, que o ter filho, criar filho, agora eu quero neto. Desesperado atrás de um neto aí para chamar de meu. Não aguento mais carregar menino dos outros. Não tenho neto para chamar de meu. Enfim, meus irmãos, nada disso se compara, né? Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, o quê? O que Deus o quê? Tem preparado para os seus. Nada se compara, meus queridos. E a gente tem que ter essa expectativa queimando dentro dos nossos corações. Jesus, quando o Senhor voltar, eu vou louvar o Senhor pela eternidade. Glória a Deus, porque em Cristo Jesus eu sou teu filho. Devemos ter então, meus queridos, esses olhares. O apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, verso 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto, o que, meus queridos? Aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele vai voltar. E que essa esperança queime em nosso coração. Eu convido o irmão hoje a celebrarmos essa ceia do Senhor com essa perspectiva de 5 olhares, 5 ângulos diferentes sobre o mesmo assunto que é a ceia do Senhor. Olhar para trás, ver o tamanho do preço necessário que foi pago, olhar para dentro de nós. Senhor, o que tem que corrigir na minha vida? Corrige hoje. Fala isso com Deus. Corrige hoje, Senhor. Não corrige amanhã, não. Transforma a minha vida hoje. Olhar para o lado. Quem que está aqui que eu preciso consertar? Senhor, traz conserto, traz transformação. Nós somos família do Senhor. Olhar para longe. Pai, quem que o Senhor tem reservado para que eu possa levar a mensagem do Evangelho? E olhar para cima. Senhor, eu creio que o Senhor vai voltar. Amém? Que Deus fale ao seu coração esta noite e que você reflita sobre todas as implicações da ceia do Senhor. Nós vamos celebrar agora, então, a ceia do Senhor com muita alegria. Queria convidar as pessoas que irão distribuir hoje, com a participação especial do Luciano, da Lucinéia, do Ricardo. Pessoal do louvor, vem aqui à frente, por favor. Queridos, eu queria convidar cada um dos irmãos a celebrar essa ceia com a perspectiva desses olhares. Faça nesse momento uma oração silenciosa. Apresente a Deus sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus irmãos que em Cristo Jesus formam sua família espiritual.
Apresente a Deus nesse momento aqueles que Deus vai colocar no seu caminho para que você possa anunciar a mensagem salvadora e transformadora que há em Cristo Jesus. Declare a Deus o discernimento que você tem, que Ele é Senhor e soberano em sua vida. Declare a Deus que você tem discernimento do preço que foi necessário ser pago para que estivéssemos aqui. Vamos celebrar essa ceia juntos com esse discernimento. Convido você a fazer isso agora. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Pedimos que a ação do Teu Espírito nos faça ter uma dimensão cada vez maior e melhor das implicações de participarmos da ceia do Senhor, ó Pai. Traz à nossa memória o preço que foi necessário ser pago. Aumenta a nossa visão, ó Pai, para que possamos ser família do Senhor. Traz união, comunhão nesta igreja, que possa ser um farol do amor de Cristo para Poços de Caldas, ó Pai. Ó Pai, nos dá amor pelo perdido. Ó Pai, nos dá uma expectativa que arde em nosso coração em relação à volta do Senhor. Ó Pai, nos faz, a partir da ação do Teu Espírito, pessoas cada vez mais parecidas com o caráter de Cristo Jesus. Esse é o desejo desta igreja, ó Pai. E agora, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a vida desta igreja, ó Pai. Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, boa semana, Deus abençoe.